Você não anda procurando briga com ninguém, isso é um fato. E eu sou meio nojento, isso é um fato também. Mas o tratado de Tordesilhas tem que existir. Gordão, você tá ouvindo? Vai lá e releve seu post. Pera aí, calma lá. Deixa eu ver se eu entendi. Pelas minhas contas, já faz mais de um ano em que eu tô tendo que aguentar indiretinha em lives, difamações escondidinhas ali no grupo de WhatsApp e mentiras sendo inventadas a meu respeito. E aí, simplesmente do nada, você quer que eu fique calado, que eu exclua minhas publicações e não esclareça absolutamente nada daquilo que você ficou mais de um ano falando. Você por acaso pretendia explicar no meu lugar? Porque eu acho que não. Então, em consideração ao seu pedido, deixa que eu explico, depois a gente fala de paz, beleza? Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para o canal e cá estamos nós. Eu sei que muitos de vocês não gostariam que eu fizesse esse vídeo e eu digo a vocês que apesar de tudo, eu lamento estar tendo que fazer ele. Aliás, eu lamento muitas coisas, sendo uma delas é ter acreditado na amizade e na boa vontade da pessoa da qual nós faremos referência durante esse vídeo. Eu gostaria também de deixar claro que eu tentei evitar isso o máximo possível em consideração a vocês por serem um público de PlayStation. E eu não quero, de forma alguma, dizer quem vocês devem curtir ou não, mas, infelizmente, chega uma hora que se a gente não responde, a mentira, quando é contada muitas vezes, pode se tornar verdade. Então hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas essa treta que tá acontecendo, que muitos de vocês já sabem, outros só suspeitavam e outros talvez ainda nem façam ideia, mas com certeza vocês fariam em algum momento. Vocês devem ter percebido que em alguns vídeos aqui do canal, eu tenho feito algumas brincadeiras que parece que estavam sendo direcionadas a uma pessoa. Bom, na verdade isso eram realmente indiretas, onde eu tava fazendo uma brincadeira em cima de uma pessoa que já vem me atacando há muito tempo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Quem começou não fui eu. Mas essas indiretas, essas brincadeiras, não estavam sendo feitas de maneira aleatória. Porque eu venho sofrendo esses ataques há muito tempo. E eu tentei a estratégia de simplesmente ficar quieto, deixar as coisas esfriarem, mas parece que não existe sossego. Então, apesar de eu ser uma pessoa bastante diplomática, eu entendo que existem situações em que não adianta você ser pacífico. Quando o inimigo não para, infelizmente você é obrigado a ter que obliterar ele. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Bom, eu vou explicar pra vocês a cronologia de como que tudo aconteceu até chegar nos dias de hoje e vou responder sim a todos os pontos e acusações que foram feitas para mim na live desse canal aí que aconteceu no dia 6. Live essa que eu esperei pacientemente para que ela acontecesse. Essas pequenas indiretas, pequenas zoeiras que eu fiz a respeito eram justamente porque eu sabia que essa pessoa não teria o controle suficiente para conseguir manter essa pose de inocente por muito tempo. Novamente, o nosso amigo mostrou a sua verdadeira face perante todos nós. Você é um bosta, velho. Um merda. Um bostinha, cara. Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Eu poderia chamar essa pessoa pelos seus apelidos já conhecidos aí no meio do pessoal, como Testa de Amolar Facão, entre outras coisas, mas eu decidi criar um apelido exclusivo que seria John Mirolha. Pra vocês que não sabem, John Mirolha era um personagem do quadro do Caceta e Planeta. Criado na década de 90, ele representava um piloto da OTAN, que naquela época estava fazendo atividades militares e toda hora saía no jornal que eles erravam o alvo. Ou seja, em vez de acertar em quem tinha que acertar, eles acertavam na casa da vovó, no busão da escola, em resumo, sempre acertavam o alvo errado e isso saía no noticiário. Foi aí que o Caceta e Planeta decidiu criar esse personagem pra fazer essa zoeira, ou seja, o piloto com uma mira ruim. E é justamente por isso que esse apelido combina tão bem com o nosso amigo, porque tudo aquilo que ele tenta acertar nos outros, ele erra, e muitas vezes ele acerta em si mesmo. E fora que o personagem, ele lá tem uma certa semelhança, né? Então eu acho que caiu como uma luva. Mas claro, vocês querem saber como é que essa treta começou, querem ver a minha resposta, então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu conheci o nosso amigo John Mirolha em 2015. E nesse ponto eu vou parar pra fazer um certo reconhecimento, porque eu busco sempre ser muito justo naquilo que eu falo. Quando eu conheci o John Mirolha em 2015, ele tinha já uma página no Facebook, assim como a PlayStation Mil Grau também já existia. E o nosso amigo John Mirolha era muito criativo. Ele fazia umas tirinhas ali que eu rachava de dar risada. Era um cara que tinha muito talento nesse sentido. Só que, infelizmente, parece que quando ele entrou pro YouTube em 2017, juntamente com o meu canal e o do Gamer Sem Regras, alguma coisa nesse cara mudou. Porém, lá em 2017, ele parecia sim ser um cara bastante humilde e isso corroborou para um trabalho em conjunto que nós fazíamos naquela época, onde nós tínhamos um mini podcast e nós fazíamos uma vez no canal de cada um. E isso durou por algum tempo, até que eu decidi seguir o meu próprio caminho, então sobraram somente esses outros dois canais que continuaram sua programação de lives em conjunto pelos anos seguintes. E aí nós chegamos em 2018, que é quando o lado obscuro aí do nosso amigo começou a se mostrar. Galera, pra vocês que não sabem, em 2018 o meu canal era, acho que, o menor dos três ou um dos menores. Entretanto, em 2018, eu comecei a investir em conteúdos diferenciados no canal que não abordassem somente essa zoeira de notícias que a gente faz até hoje aqui pra vocês. Eu comecei a investir em quadros de redublagens, como vocês devem se lembrar, e também
as paródias musicais. É, meus amigos, guarde isso aí, porque mais pra frente nesse Exposed, ou resposta, né, como vocês preferirem chamar, isso aí vai ser uma lapada reversa que vocês nem imaginam. E aí, meus amigos, mais ou menos ali pela metade de 2018, eu acabei descobrindo algumas coisas bastante desagradáveis. Um pouco mais pra frente, da metade de 2018, que seria lá pelo mês de julho, por aí, eu acabei recebendo a informação de que eu estava sendo atacado gratuitamente por essa pessoa em um grupo escondido de WhatsApp. Essa informação vazou através de um dos integrantes que, como vocês podem ver nos prints que estão passando aqui na tela, aparentemente demonstrava uma certa inveja ou insatisfação aí do nosso amigo para com o trabalho que eu exercia. Inclusive, quando eu falo isso, galera, é porque realmente parecia ser por inveja. Aliás, isso é um comentário dos próprios amigos que nós temos em comum a respeito dele em relação a mim desde aquela época. Mas bem, voltando aqui pro assunto, como eu falei pra vocês, eu havia já descoberto essas informações, mas o que eu fiz de imediato não foi tirar satisfação, eu não fui falar absolutamente nada. Eu decidi ficar quieto no meu lugar. Só que o que começou a ficar estranho é que essa pessoa, ao mesmo tempo que me atacava, escondido nos grupos de WhatsApp, na minha frente agia totalmente diferente. Na minha frente era amiguinho, na minha frente era só tapinha nas costas. Eu vou explicar pra você agora sobre ficarem falando do Lorde. O Edson tá de prova que participou também. A gente zoava. Sim, a gente zoava. As prints estão aí, todas as provas estão aí. Não adianta, sincero, vir falar, como ele falou na primeira live, que era tudo brincadeira. Sendo que em partes, né, nas pares no PS4, ele falava claramente que o Lorde não era dono do canal. Falava dessa forma, que o Lorde estava sendo um capacho de um certo alguém que era dono do canal, que o Lorde trabalhava para a pessoa que era dona do canal. E que o Lorde não ia ter retorno nenhum financeiro, mas que o Lorde era um bucha, um trouxa, e isso eram assuntos que rolavam nas partes. E o mais engraçado é que, como eu falei pra vocês, eu já sabia disso, eu só fingi que eu não sabia pra ver até onde isso ia se estender. Tanto é que quando houve aquela live de debate em que eu e outros canais de PlayStation havíamos sido desafiados por um canal Mil Grau de Xbox, eu chamei pra participarem da minha live, mesmo ciente daquele problema que estava acontecendo. Como eu falei pra vocês, eu estava deixando as coisas seguirem pra ver até onde isso iria se estender. Eu fui chamado de várias coisas, de plagiador, de copiador, ficavam criticando a minha vestimenta porque, né, eu estava começando a ser chamado por canais grandes, como por exemplo Detonando Geek, pra fazer lives juntos. Vocês devem se lembrar que nós fizemos uma live em conjunto. E sabe o que era engraçado? Esse cara, naquela live do Detonando Geek, apareceu lá nos comentários mandando salve. Mas naquele dia eu decidi não ficar dando muita moral, não. Porém, meus amigos, a grande bomba de 2018 chegou no final do ano. E aí é onde o histórico da coisa começa a feder de verdade. Quem já me acompanha desde aquela época deve se lembrar que mais ou menos ali no mês de novembro de 2018, eu fiz um vídeo aqui pro canal onde eu realmente estava muito abatido. Naquele vídeo eu disse que eu precisava deixar um aviso pra vocês, e nesse aviso eu falei que eu provavelmente ficaria longe do canal por pelo menos uma semana. Eu nunca revelei pra vocês o que aconteceu, mas hoje, depois de 5 anos, eu acho que eu posso revelar o conteúdo daquilo. O que aconteceu, galera, é que uma pessoa muito querida havia falecido naquele dia, e eu precisaria me ausentar do canal, pois eu precisaria viajar e ficar cerca de uma semana fora. E é justamente aí onde começou uma das maiores falsidades que vocês vão conhecer nesse YouTube. Nosso amigo John Mirolha chegou lá no meu vídeo dizendo assim, ó: "Poxa, Lorde, conte comigo, irmão. Abraços." Exatamente ao mesmo tempo em que ele estava me malhando pelas costas em grupo de WhatsApp. Esse é o nível da pessoa que nós estamos falando hoje. Pois é, meus amigos, vocês talvez não soubessem dessa história, né? Mas se vocês acharam que o que aconteceu lá em 2020, naquela treta entre ele e os outros canais de PlayStation era novidade, não era não. É que eu só não fiz um vídeo ou uma live expondo isso aqui pra vocês. Porque quem fez isso, na verdade, foi um canal de Xbox chamado Xbox Boladão, ou Canal do Boladão, que naquela época expôs todos esses prints na internet, e a primeira ação que o nosso amigo teve foi chegar pra mim no WhatsApp implorando por perdão, dizendo que, na verdade, aquilo tudo era mais uma brincadeira e que ele não queria dizer tudo aquilo a meu respeito, mas pedindo desculpas aparentemente sinceras sobre o caso. Bom, galera, eu tava sem cabeça, eu estava voltando praticamente ainda de luto daquela viagem, e então eu nem tive cabeça pra processar tudo que estava acontecendo até aquele presente momento. Então eu simplesmente resolvi deixar de lado, o máximo que eu fiz foi fazer um breve comentário a respeito do que tinha acontecido, e as coisas seguiram normalmente. Inclusive, galera, esse cara aqui pode querer se defender, dizendo que na verdade não era só ele, que só vazaram prints dele falando de mim ali no grupo. Bom, é verdade, eu sei que outros canais como o do Matheus, por exemplo, estavam lá no grupo e de repente falaram também algumas coisas não muito legais a meu respeito. Só que o Matheus também me pediu
pediu desculpas depois no privado, nós nos acertamos e ficou tudo bem. Até chegar o ano de 2020. Em 2020 aconteceu aquela treta entre os canais de PlayStation, que no caso meu era o único que não estava ali envolvido, mas novamente era um problema relacionado ao nosso amigo John Mirolha, que pela segunda vez, até onde se sabe, estava atacando aqueles que ele chamava de amigos pelas costas. Só que diferente de mim, o canal Gamer Sem Regras não teve tanta paciência assim, e os caras partiram para um Exposed que durou mais de 2 horas, onde eles mostraram toda a falsidade aí do nosso amigo John Mirolha. E depois, acreditem se quiser, ficou chorando nos meus ombros nos meses seguintes, porque além de ter tomado Exposed, os outros canais de PlayStation passaram a fazer lives ao mesmo tempo que ele, o que acabou prejudicando o seu engajamento e o seu público, que já estava bastante comprometido, já que muita gente o havia abandonado depois de ter descoberto aquela traição. E aí, meus amigos, foi onde eu cometi um dos maiores erros da minha vida, que foi ter dado suporte a essa pessoa que eu acreditei que havia de fato mudado. O nosso amigo John Mirolha passou diversas semanas chorando no meu ombro, mandando mensagens constantemente, reclamando sobre como que estava a sua situação, e eu ofereci ajuda por diversas vezes. Inclusive, eu chamei ele para participar no podcast aqui do canal que eu fazia naquela época, que era o Play Podcast, que estava simplesmente bombando. E um dos objetivos dos quais eu fiz aquilo foi justamente para tentar dar uma moral pro cara, porque eu incentivava o tempo inteiro que ambas as partes se reconciliassem, se entendessem, né, refizessem a amizade e deixassem aquilo tudo para trás. E foi de fato o que eu fiz, tanto é que se você olhar aí, ele participou aqui no meu canal e foi um podcast muito bem sucedido. Além disso, uma das coisas que eu também fazia para ajudar aí o nosso amigo era combinar com ele os horários de live. O nosso amigo John Mirolha costumava fazer algumas lives durante a semana e também aos finais de semana. Só que aos finais de semana é quando eu fazia live. Só que no horário que eu costumeiramente fazia, ele também fazia em um horário muito próximo no mesmo dia. E por várias vezes nós havíamos combinado de eu fazer em um horário diferente, principalmente para não prejudicar o já prejudicado público que havia sobrado para ele. Eu estendi o meu braço para uma pessoa que eu disse que havia desculpado. Então se eu disse que eu desculpei, não tem por que eu agir diferente. Mas infelizmente, como eu falei para vocês, eu nunca me arrependi tanto de ter acreditado em alguém. E aí, nós chegamos em 2021. No ano de 2021, o nosso amigo John Mirolha conseguiu, aparentemente, reatar a amizade com os outros canais de PlayStation. Mas algumas coisas que ele foi fazendo no decorrer desse tempo começaram a pegar muito mal. Porém, depois de recuperar o prestígio e o público que ele havia perdido por causa do outro canal, o comportamento dele para comigo começou a mudar. E foi aí onde eu comecei a perceber que talvez essa relação tivesse sido uma relação de puro interesse. E aí, pelo menos comigo, ele começou a cometer erros e mancadas que começaram a ficar difíceis de lidar. Como, por exemplo, eu chamei pro meu podcast novamente, tanto ele como o canal do Gamer Sem Regras, e no meu podcast, sem nenhum tipo de cuidado, o cara fez aquela referência lá sobre haitianos, que vocês já sabem do que se trata, e quase derrubou o meu canal. Porque um cara é um merda, o cara mora no estacionamento, a parede mofada, fedida, o cara parece um haitiano, sei lá, um fedorento lá, um cara... Pois é, meus amigos, essa história aí deu o que render, tá? E aí eu fui obrigado a ter que cortar aquela parte da live do meu canal, porque uma galera de Xbox queria se aproveitar da situação pra derrubar o meu canal por uma coisa que eu não tinha responsabilidade nenhuma, e sim a pessoa que proferiu aquelas palavras. Além disso, ele se aproveitou de um pequeno período em que eu parei de fazer as lives pra dar uma descansada, que foi um período de cerca de 1 mês a 1 mês e meio, já que as notícias estavam um pouco mais embaixo, então naturalmente as lives que a gente estava fazendo estavam pegando um pouco menos de view, então eu decidi descansar um pouco e voltar posteriormente. E não satisfeito já com os dias da semana onde ele fazia suas lives, ele também quis pegar o meu dia do final de semana e também o horário que eu estava acostumado a fazer as minhas próprias lives. O nosso amigo, com o passar do tempo, se tornou cada vez mais arrogante, talvez por enxergar que não precisasse mais de mim, então talvez não faria sentido ter nenhum tipo de cortesia ou algum tratamento minimamente decente. E ele começou a apresentar algumas características arrogantes. Então foi aí que eu fui conversar com ele e perguntar se não seria possível a gente fazer como nós estávamos fazendo antes, que é quando ele me pedia para nós conciliarmos melhor ali o tempo. E sabe a resposta que eu tive, meus amigos? Ele simplesmente me respondeu que tanto faz, que o público escolhesse quem eles quisessem assistir e que não teria problema algum. A partir desse dia eu comecei a ficar mais de olho e foi aí que no mesmo ano essa relação foi cortada praticamente de vez. Galera, o que aconteceu é o seguinte, eu geralmente entrava nas lives dos canais de PlayStation e eu ficava ali no chat interagindo com a galera, muitas vezes mandando um salve pra eles que estavam fazendo a live e comentando sobre os assuntos. E com o canal do John Mirolha não era diferente, até que houve um dia em que eu entrei em uma de suas lives, estava ali no chat e aí um dos seus seguidores disse o seguinte sobre mim. Ele afirmou que eu estava sendo gateiro porque eu aparentemente só aparecia quando as lives estavam lotadas de público, ou seja, com 600, 700, 800 pessoas. E a reação do nosso amigo John Mirolha foi ler aquele comentário em voz alta e como resposta ele disse:
Meio que dando a entender, deixa esse cara aí. E depois dessa atitude totalmente snob e prepotente, eu simplesmente desisti. Naquele mesmo dia, eu desabafei com um amigo que nós tínhamos em comum, mostrando pra ele o clipe que isso tinha acontecido naquela live e também deixando muito claro o motivo do meu afastamento. O nosso amigo John Mirolha ficou sabendo disso e veio tentar conversar comigo. Eu não fiz questão de ficar argumentando muita coisa. Ok, tudo bem, e nunca mais nós nos falamos. Só que aí, meus amigos, vocês devem estar pensando, mas poxa, Lorde, o que aconteceu de tão grave pra que tudo isso se justificasse, toda essa treta entre vocês começasse? O fato é que eu não sabia que o nosso amigo John Mirolha fosse tão descontrolado como ele é. E se eu já havia abandonado aquela amizade, em 2022 eu passei a sentir nojo dessa pessoa. O contexto de 2022 é o seguinte: como vocês sabem, no ano passado, a Sony estava cometendo alguns erros e deslizes totalmente desnecessários. E muitos estavam de fato reclamando desses deslizes. Só que nós tínhamos o grande justiceiro, o grande defensor e passador de pano da Sony naquela época, que era o nosso amigo John Mirolha, que passou a atacar a tudo e a todos que reclamassem de qualquer coisa relacionada à Sony e ao PlayStation. Bom, um dos canais naquela época que estava se destacando por estar reclamando bastante era o canal do Prata Games, que acabou virando o alvo principal do John Mirolha e algumas outras pessoas. Mas que fique claro, eu não tô aqui defendendo o Prata Games, eu até tenho algumas críticas a respeito do cara, às vezes eu acho sim que ele reclama demais e às vezes por reclamar demais isso acaba cansando ou invalidando outras reclamações que possam ser mais acertadas, então acho que isso é uma coisa que sim precisa se tomar cuidado. Mas naquela época, o Prata não era o único que estava fazendo certas reclamações. Eu também parti pra cima desses problemas que estavam acontecendo, como por exemplo, o caso do Horizon Forbidden West, quando a Sony quis fazer a cobrança pela versão do PlayStation 5, sendo que ela havia prometido, o Jim Ryan havia prometido que o upgrade seria gratuito. Assim como eu também fiz a cobrança quando lançaram o Gran Turismo 7 com aquele problema que vocês já sabem, né? Aquele escândalo que aconteceu sobre a economia do game, onde você tinha que fazer muitos mais corridas para conseguir juntar dinheiro do que nos outros jogos da franquia, evidenciando a clara intenção da empresa de querer enfiar microtransação na galera. E como nós sabemos, galera, essas reclamações eram reivindicações verdadeiras da comunidade. A maioria do pessoal, felizmente, apoiou essa causa, isso a nível mundial, aqui no Brasil também, né? Em reclamar nas redes sociais, em cobrar a Sony. E é óbvio, a Sony não mudou apenas porque o nosso canal aqui fez essas reclamações, mas nós fizemos parte dessa Genkidama, dessa força conjunta internacional que fez a Sony voltar atrás em tantas dessas decisões erradas. Só que aí, galera, inexplicavelmente, o nosso amigo John Mirolha foi contra essas mudanças e passou a atacar aqueles que estavam fazendo essas reclamações. E isso incluía a minha pessoa. Tanto é que quando a Sony reverteu a decisão do Horizon Forbidden West, o nosso amigo John Mirolha fez uma live onde ele não teve o menor pudor em censurar o autor do post, que no caso era eu, pra tecer ali as suas críticas. E adivinha só quem é que começou a ser atacado por algumas das pessoas sem noção que tava concordando com a ideia dele de que, na verdade, não deveria cobrar a Sony por causa disso, porque isso seria equivalente a fazer, sabe o quê? Um trambique. Pois é, ele mesmo falou na época que os sonistas que estavam cobrando um posicionamento coerente da Sony, na verdade, estavam fazendo trambique, caso fizessem o upgrade da versão do PlayStation 4 gratuitamente para a versão do PlayStation 5, alegando que esses sonistas não poderiam falar ou reclamar dos caixistas posteriormente. Porém, meus amigos, sabe o que aconteceu depois? Ele, assim como alguns outros seguidores, compraram o Horizon Forbidden West. E sabe qual versão? Pois é, a versão do trambique. 70% das vendas do Horizon foram no PlayStation 5, velho. O que você quer dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é que além dos 70% das vendas serem no PlayStation 5, pelo menos uns 20% aí foi no PlayStation 4, só pra fazer o upgrade pro PlayStation 5. Eu fiz isso no dia 2. Jogando fora todo o discurso que ele fez contra a comunidade que estava, sim, lutando por uma coisa que era justa, que era o certo de se fazer. Mas não parou por aí não, meus amigos. No mês seguinte, o que lançaram? Pois é, Gran Turismo 7, que vocês já sabem qual foi o problema. E aí o que a galera fez? Também reclamou em peso com a Sony sobre o que estava acontecendo. Eu mesmo participei disso novamente. Eu fui nas redes sociais, fui na rede do diretor do jogo cobrar o cara. Falei, pô, olha só o que vocês fizeram. Só que é uma vergonha, vocês estão descaradamente querendo enfiar microtransação na galera. O Gran Turismo 7, quando ele saiu na versão da imprensa, ele era uma coisa. Quando ele saiu pro público, eles colocaram um patch que diminuía pra caramba o que você ganhava nas corridas. E aí, até pra quem gosta de troféu, pra você fazer aquele troféu dos 3 carros lendários, era um sufoco. Porque pra você conseguir comprar um único carro, cara, você tinha que fazer acho que mais de 100, 200 vezes a mesma corrida até você ter essa grana. E a Sony voltou atrás. Inclusive, a Sony disse em texto alto e claro que eles haviam errado. A Sony assumiu isso. Mas adivinha só quem é que estava certo e todos estavam errados. Pois é, o senhor John Mirolha, que afirmou que agora o jogo havia sido estragado.
sendo que ele nem parou pra pesquisar que o Gran Turismo 7 de fato estava tão nerfado que ele tinha se tornado o jogo mais difícil da franquia, de toda a história da franquia, pra você conseguir juntar dinheiro. E sabe o que é engraçado? O cara foi contra a própria comunidade, xingou a galera, falou que agora o jogo já tinha ficado fácil, que a gente tinha estragado o jogo com as reclamações em cima da Sony. Porém, meus amigos, sabe o que é mais engraçado? É que mesmo o jogo estando mais fácil, como ele alegou, ainda assim, ele mal jogou mais de 11 horas do game, desde o seu lançamento até agora. Na hora de usar o jogo nas redes sociais pra ficar fazendo flame em cima de cachista, querendo esfregar na cara deles que tava cheio de jogo pra zerar, e Gran Turismo era mais um desses grandiosos jogos que somente ele poderia ter este prazer, esse deleite em sua plataforma, e o resultado foi esse. O cara dropou do jogo, não encostou nunca mais. Mas aí eu já sei qual vai ser a desculpa, né? O cara fala que, na verdade, não, jogos de corrida pra mim são só uma brincadeira, eu nem curto tanto assim. Ué, mas engraçado, na hora de fazer flame, aí é o melhor jogo do mundo, não, eu vou zerar, não, este jogo aqui, veja a qualidade que vocês não têm no Xbox. Você nem foi experimentar pra ver se realmente estava tão fácil assim. Aliás, pra um jogo que você alegou que estava tão fácil, por que você não conseguiu fazer as licenças do game também? Por que pelo menos zerar o game você não fez? Não foi você que tinha falado que o Gran Turismo tinha voltado às raízes, que estava orgulhoso do que a Sony havia conquistado, já que o esporte tinha havido meio quebrado? Magnífico, olha, eu tenho um orgulho do Gran Turismo 7, cara, ele voltou às raízes, tem suas controvérsias, mas aparentemente agradou agora 100% dos fãs aí. Aliás, nenhum esporte você jogou muito, né? Nem zerado ele tá também até hoje. Mas enfim, né, galera? Vocês já entenderam onde que a gente quer chegar nessa história. O resultado é que eu passei a ser atacado por uma galera, e aí eu enchi o saco e decidi fazer um vídeo a respeito desse assunto, que é justamente onde deu resultado a toda essa treta que se estende até hoje. Só que você sabe o que é engraçado, galera? Nesse vídeo eu deixei muito claro, eu até mencionei nome de canais, que eu não estava fazendo uma indireta, mas que sim, alguns seguidores que abraçaram essas ideias estavam começando a me atacar nas redes sociais e que tinham agido da mesma forma que, coincidentemente, né, o nosso amigo John Mirolha aí também havia agido. Então pensa só, o cara já tinha usado print meu em live falando mal de mim, fora as várias coisas que ele tava fazendo que respingavam em mim também, e eu não tinha falado nada. Mas aí porque eu resolvi fazer um único vídeo criticando a galera que reclamava, mas se aproveitava de todos os benefícios da galera que reclama ter conquistado, aí eu passei a ser atacado da forma mais covarde que vocês podem imaginar. Foi questão de 2 a 3 dias depois, já começaram a ver uma sucessão de indiretas que vinham desde coisas mais leves até coisas que os caras tentavam atingir a minha vida pessoal. Meus amigos, eu tô falando sério. Esse cara aqui teve a moral de querer pegar informações até com pessoas que eu já me relacionei no passado pra tentar me atingir, porque na cabeça infantil dele, ele deve ter interpretado que uma guerra ali havia começado e agora ele precisava me atacar. Mas é curioso, né? A primeira ação dele não foi se defender das hipocrisias que ele falou, foi tentar me atingir pelo lado pessoal. Exatamente o mesmo modo operante que ele tem com qualquer um que deixe ele sem argumentos. Atitudes essas que deixam totalmente evidente e sem nenhuma sombra de dúvidas a conclusão de que você, meu amigo John Mirolha, é fraco. Você não consegue se garantir dentro de uma argumentação. Aliás, eu adoraria ver como seria o seu desempenho em frente a um debate com um canal de Xbox, por exemplo. Aí nós chegamos agora nesse ano de 2023. O que acontece é o seguinte, galera. Lá por volta de abril desse ano, eu comecei a receber relatos de usuários do grupo dele, do canal dele de WhatsApp, onde ele estaria fazendo ataques gratuitos à minha pessoa. E galera, quando eu falo ataques, eu não estou me referindo a essa zoeira de quinta série de lente de contato ou penteado de cabelo. Eu estava me referindo a uma conduta que desabonava o meu trabalho aqui no meu canal. Exatamente como ele fez com o canal do Gamer Sem Regras e do Jogador Radioativo lá em 2020. Só que o que acontece, galera, é que dessa vez não deu tempo dele enfiar o cocô de volta no bumbum, porque uma galera veio me relatar o que estava acontecendo e ele soube que eu descobri isso, já imaginando que talvez fosse ter uma consequência pro que ele estava fazendo. E vendo que agora não tinha mais remédio, dessa vez ele não me procurou, não pediu desculpa, nem nada do tipo. Ele simplesmente continuou com seus ataques gratuitos e eu, lógico, da minha parte já estava de saco cheio disso, também teci alguns comentários sobre ele. Porém, notem, isso foi somente depois de eu já ter sido severamente atacado durante muito tempo. Eu continuei mais na minha e aí as coisas deram uma acalmada novamente, porém elas escalonaram outra vez quando o mestre Jim Ryan saiu da Sony, quando foi anunciado que o mesmo seria substituído. Aí, meus amigos, os ataques voltaram com força. Você sabe o que é engraçado? Esse cara reclama, diz, mas se mostrar a minha imagem eu vou ficar bravinho, não pode mostrar a minha imagem, eu dou strike quem mostra a minha imagem. Eu tenho psicológico pra zoeira porque eu fui criado pra zoeira. É mesmo? Meto strike, usa minha imagem uma vez, se botar o rosto mais uma vez, sem editar, sem fazer nada, vai tomar strike, qualquer vagabundo. Mas ele não pensa duas vezes antes de mostrar a sua. Se ele não gostou do que você fez, ele não tem o mínimo de pudor. Foi o que ele fez. E os ataques voltaram. Só que dessa vez, meus amigos, os ataques simplesmente não paravam e era um pior do que o outro.
E não só isso, o nosso amigo passou a fazer várias indiretas, xingamentos gratuitos e ofensas nas suas lives. Pois é, eu comecei a receber todos esses relatos, tanto nas lives do YouTube, quanto também nas lives da Twitch. Eu não sou amigo, maquiagem na cara, na boca, olho azul, feio, ser o cara com quase 40 anos de idade que não usa uma isso aqui não é facada nas costas, isso aqui é minha sensibilidade. Eu sou imoral mesmo, e daí? E daí? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ataques esses que eu simplesmente não consegui acreditar quando eu ouvi. Eu pensei, não, esse cara tá ficando muito ousado. E um dos pensamentos dele é que provavelmente ele achou que os outros canais dariam ajuda pra ele caso acontecesse essa guerra civil aqui. Porque ele sabe e tem plena consciência de que nessa treta ele não vai conseguir tancar. Porque ao passo que tudo que ele consegue e pode fazer é trabalhar com ad hominem, eu simplesmente tenho todos os fatos ao meu favor. A tal ponto de que qualquer narrativa que ele tenha tentado fazer durante todo esse tempo pode ser facilmente quebrada. E é o que nós vamos fazer agora nessa segunda parte do vídeo. Bom, galera, então aqui eu acho que vocês já entenderam tudo o que aconteceu. Como eu falei, durante todo esse período, na maior parte dele eu fiquei quieto, eu não fiquei revidando, eu não fiquei fazendo nada. Eu poderia já ter feito esse vídeo, como eu falei pra vocês já há muito tempo atrás, mas eu fui paciente, eu deixei as coisas irem juntando até chegar num ponto em que eu vi que era a hora de começar a agir. Então agora, bem-vindo aos tempos atuais, onde no dia 6, o nosso amigo não aguentou algumas das pequenas zoeiras que eu fui fazendo depois, né, da demissão do Jim Ryan, já que, né, eu não tenho sangue de barata e comecei a revidar certas coisas, o que acabou atingindo o ego frágil do nosso amigo, que por causa de uma simples postagem de Final Fantasy XVI, onde eu zoei, nem mencionei quem era, né? Falei, canal sonista aí que não zerou até agora, ele tomou todas as dores e fez uma live de 3 horas única e exclusivamente por causa disso. Eu tenho psicológico pra zoeira porque eu fui criado na zoeira. Mentira! E você, John Mirolli, achando que eu é que não vou tancar a zoeira? Meu amigo, você não tem noção. Ao contrário de você, eu não sou cão que ladra e não morde, não. Quando eu falo que eu realmente tenho materiais, eu faço isso muito bem feito. Vamos responder a sua live ponto a ponto. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de responder pra vocês aqui, galera, é o único ponto em que eu realmente me senti atingido quando eu vi ele falando isso, porque, caras, eu pensava assim, de todas as coisas que o cara poderia falar de mim, né? Isso aqui é a maior das injustiças e também a maior das mentiras. Que foi quando ele me chamou de interesseiro, dizendo que eu nunca tinha feito nada de legal por ele. O Lorde mó massa, meu costume dizer, né? Nunca foi massa comigo, mano. Beleza, digo, mano. Se você acha, passa do canal, mano. Eu não acho massa comigo, não, beleza? Você fala outra merda de mano. Massa que é uma beleza, costume dizer. O maluco mais interesseiro que eu conheci na minha vida. Por acaso, fui eu que cresci na saia de outros canais? Tudo o que eu me tornei até hoje aqui no YouTube, eu posso bater no peito e dizer que eu tenho orgulho de dizer que o meu canal cresceu apenas com o meu trabalho. Eu trabalhei, busquei trazer um conteúdo diferenciado e foi aqui que eu cheguei. Então assim, me desculpa, né? Se eu me sentir satisfeito, ofende com o resultado daquilo que eu mesmo fiz. Muito me admira você me chamar de interesseiro. Me fala quando foi que eu dependi de você pra qualquer coisa. Me fala quando foi que eu fiquei de papinho com você buscando ter algum tipo de benefício. Aliás, mesmo que fosse isso, qual benefício você pensa que você me traria nesse sentido? Porque o que ficou evidente até agora é que o único interesseiro aqui é você. Eu tenho um áudio seu dizendo claramente que você só ficou do meu lado, que você só se aproximou de mim porque você tava tomando um supapo dos outros canais de PlayStation, tá? Eu tenho um áudio seu admitindo isso. Você que ouse dizer que isso aqui é mentira, que esse vai ser só mais um dos vários pontos que hoje você vai tomar uma lapada reversa. Então só pra gente não perder a conta das coisas, tá? Fui eu que te chamei pro podcast quando você precisava, fui eu que te dei um conselho de amigo quando você precisava, foi comigo que você ficou lá chorando, desabafando todas as vezes que você tava se sentindo ruim com a situação, sem contar que eu também já te ajudei até com equipamento pro seu canal, né? O microfone que você usava de lapela fui eu que tinha te indicado. E eu não tô dizendo aqui que eu nunca conversei com você ou pedi um conselho seu também não. Agora, eu pedi um conselho, alguma coisa pra você, não é interesse, isso é camaradagem. Quando eu tava desenvolvendo a logo aqui do meu canal do Jovem Espartano, eu pedi pra você fazer a logo pra mim, por acaso? Não, eu só pedi a sua opinião. Aliás, foi na época de Jovem Espartano que você recebeu a ajuda que você tanto precisou, não foi? Mas enfim, é apenas mais um dos vários registros de falsidade que você tem aí na internet. Enfim, vamos responder então agora aos pontos que você mencionou nessa sua live do dia 6. Vamos começar com esse aqui, ó. Comparando eu não tenho tempo pra isso. Já falei 1000 vezes. E eu nunca me intitulei o super jogador de videogame. Quem foi que te falou que você tem que ser um super jogador ou que você tem que ser um platinador? Esse seu trauma com platina, da galera ficar zoando a sua ID merecidamente, parece que tá meio que cegando a sua cabeça ou te impedindo de interpretar as coisas direito. Ninguém nunca falou que você tem que platinar todos os jogos ou que isso é uma obrigação pra você ser considerado um sonista, pra você ser considerado um gamer. Você platina se você quiser. Você pode não platinar nenhum jogo na sua vida e ainda assim saber aproveitar e ser coerente com o que você fala. É exatamente
exatamente esse o ponto de Almirolha. Você só precisa ser coerente com o que você diz. Algumas semanas atrás, por exemplo, você fez um exposed em cima de uma pessoa que eu também fiz vídeo aqui no canal. Inclusive, você usou o meu material pra fazer o seu vídeo, porque fui eu que fui atrás daquelas informações da ID, tá? Caso você não saiba, pra tirar sarro daquela caixista que não tinha jogado Starfield. Entretanto, havia feito ali uma review, né, no Twitter, falando que o jogo era isso, que o jogo era aquilo, maravilhoso e tudo mais. E a sua crítica foi exatamente a mesma de todo mundo. A menina nem jogou Starfield, não zerou o Starfield. Entretanto, você não é capaz de admitir quando você comete exatamente o mesmo erro, como aconteceu no caso do Final Fantasy XVI. Você não zerou o game. Entretanto, você ficou usando o jogo pra fazer flame exatamente como você fez com Gran Turismo, exatamente como você fez com Horizon Forbidden West. Tá escrito aqui. Então não adianta controlar dano. Ponto final, cara. É só você assumir que você errou. Qual que é o problema disso? E não adianta falar que zerou todos os outros Final Fantasy, isso, aquilo, outro. Cara, ninguém perguntou dos outros Final Fantasy. Ela tentou se justificar igualzinho, dizendo que não, mas veja bem, né, não é bem o estilo do jogo que ela queria e blá blá blá. É uma pena que você não viu, porque se você tivesse feito o react e resposta também, eu tenho certeza que você ia usar os mesmos argumentos que poderiam ser usados contra você nesse momento. Um cara que bota lente azul na cara, um cara que passa talco na cara pra ficar gatinho, mas é um ridículo. E eu sempre vou zoar você. Você tem que colocar na sua cabeça, irmão, que a minha brincadeira com você, ela não é de ficar comparando ID, eu não tenho tempo pra isso. Meu irmão, você diz que é designer e não sabe o que é um filtro de vídeo? Aliás, quantos anos você tem, cara? Falar de aparência, família, vida pessoal, financeiro. Pelo visto, você não passou da quinta série e ficou por lá mesmo, né? Aliás, uma pergunta aqui. Não foi você mesmo quem disse que preferia fechar o canal ao invés de fazer qualquer tipo de baixaria? Pior ainda, nem argumento de baixaria você se garante, porque quando começam a fazer com você, a primeira coisa que você faz é surtar e dar strike nos outros. Meu amigo, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Quando eu disse pra você que você não ia conseguir ganhar uma comigo, eu não tava brincando. Eu vou pegar você na hipocrisia nos mínimos dos mínimos detalhes. Vamos começar por uma coisa bem light. Vamos falar, por exemplo, sobre, sei lá, maquiagem e lente. Você disse que eu uso maquiagem, né? Mas vamos ver quem é que realmente usa maquiagem? Confere só. Eu já passei pó no rosto, uma vez tava cheio de espinha. Na boate, passei pó, passei. Hoje você fala mal das minhas lentes e tudo mais, e não tem problema, tá? Essa zoeira com lente aí não tem problema nenhum você fazer. Porém, eu acho que você tinha que ser um cara mais autêntico, porque a sua falsidade é tão grande que você é falso consigo mesmo. Queria trazer vocês Mas dois aí. aí, Tulot, tá usando lente? Ah, você achou que eu estou mais belo? Tá mais bonito, cara, tá mais... Olha aí o olho dele, tá Fica descendo não. É, cara, foi como eu falei pra você. O seu defeito é que você é emocionado demais. Isso, infelizmente, faz com que você se torne uma contradição ambulante. Você não é coerente com nada do que você diz. O canal também não tem nome PlayStation dele, apesar de eu ser sonista. É um canal pra opinião de videogame, de flame, ok? Cara, pela última vez, para de ficar fazendo vitimismo barato. Você já tá há quanto tempo com o seu canal, há quanto tempo nesse nicho, nessa temática de zoeira, né? Quando é que você vai aprender que você é cobrado pelo quê? Você é cobrado pelo que você diz. Você pode não ter PlayStation no nome do seu canal, é verdade, mas você usa o nome de um dos personagens de uma das maiores franquias da Sony. Então o que se espera, já que você usa o nome do personagem, que você no mínimo do mínimo tenha jogado a franquia, né? Já que isso deixa evidente que você deve ter alguma preferência, afinal de contas você tá fazendo uma alusão. No entanto, você já foi pego na hipocrisia nisso por cachista, tá? Não tô nem falando de mim aqui, que é o caso do Uncharted 3. Cadê o Uncharted 3 zerado na tua ID até hoje? E na vez que foram te cobrar disso daí, você se enrolou dizendo que na verdade você tinha jogado Uncharted 3 quando você ainda não tinha conta na PSN, porque não existia no Brasil. Essa foi a sua desculpa. E novamente você caiu em contradição, porque o Uncharted 3 saiu em novembro de 2011. 3 meses depois que a PSN chegou no Brasil, o que é uma contradição absurda do que você falava um ano antes, quando você disse que você criou a sua conta na PSN americana, que é essa que você usa pra jogar, antes da PSN brasileira existir. Todo live eu mostro minhas duas contas, minha conta BR, que tem minha Plus, e minha conta americana, que é onde eu jogo, que é a minha primeira conta que eu tive no PlayStation 3, quando não tinha PlayStation Store no Brasil. Então, eu comprava os jogos na PSN americana, né? Então eu tenho uma conta americana, uma conta BR. Pego na hipocrisia de novo. Aí ele quer ser sempre o bonzão, que passa por cima. Até um print dele me chamando de burra. Tá, beleza, vamos dar uma pequena pausa aqui pra esclarecer uma coisa, tá? Porque eu já vi que o seu intuito tá sendo reverter a situação, né? Você quer fazer o poste mijar no cachorro, você quer fazer parecer o quê? Que eu comecei a te atacar e aí você só tá revidando, né? Pô, legal, muito covarde da sua parte, mas não vai colar. O print que você tem meu falando que você é burro só veio depois que você começou a me atacar isso, ó, já há muito tempo, meu querido, mas muito tempo mesmo. Então não vem querer me colocar como se eu tivesse começado isso daí não, porque antes disso você já tinha me atacado das formas mais baixas e vulgares
lugares possíveis. Ou você acha que eu não entendi as referências que você estava tentando fazer lá naquelas lives de 2022? Eu só fiquei quieto pra expor isso no momento em que eu achasse que fosse necessário. Aliás, uma dica pra você, tá? Eu não sou igual a outros canais que você tentou ir por esse lado e obteve sucesso. Você não vai conseguir absolutamente nada comigo tentando me atacar no pessoal. Até porque, nisso aí você também vai perder muito feio. Eu só não vou fazer esse tipo de coisa aqui no vídeo, porque o meu intuito é responder o que você falou, ainda principalmente dentro do assunto de games. Aliás, eu vou te deixar uma pergunta só pra coçar aqui na sua orelha, tá? Cadê os seus amigos que você achou que iam te defender quando essa treta aqui acontecesse? Faça essa pergunta muito seriamente, pode ser que você tenha uma surpresa. É porque sabe como é que é, né? Quem é falso com um é falso com os outros e às vezes não é só um que descobre. Mas beleza, eu vou parar por aqui. A minha dica pra você até esse presente momento é: tente se ater somente ao assunto que a gente tá falando, tá? Você é um mongoloidão, cara. Um mongoloidão. Quando eu tava jogando Play 3, que você nem sonhava ter um, você tava fazendo montagem que você era o Neo do Matrix. Seu mongoloide voando no céu, Neo do Matrix. Olha o que esse mongoloide tava fazendo. Quando eu tava no Play 3, seu mongoloide, nem PSN existia no Brasil. Eu acho que não, tá? Até porque essa montagem que você tá fazendo referência, ela é de 2017. Enquanto que meu primeiro PlayStation 3, meu mesmo, eu tive em 2010. Você sempre quer dar a entender, por exemplo, que aquela sua conta americana é quase tão antiga quanto o seu primeiro PlayStation 3 que você diz que o seu, acho que tio, trouxe do Japão e que você quer dar aquela, né, aquela carteirada. Veja como eu sou um sonista raiz, eu joguei desde o começo. Só que sabe o que eu acho engraçado? O sistema de troféus no PlayStation 3 foi implementado em 2008, enquanto que o seu primeiro troféu de PlayStation 3 veio em 2013. E aí, como que você explica isso? Tava eu, você e o Mazinho em cal. Você falou que você nem tinha Plus ainda. O Mazinho ficou até assustado que ele era recém, né, canalicionista. Não inventa história. Eu nunca falei que eu não usava a Plus ou que eu nunca usei a Plus, mesmo naquela época pra você ou quem quer que fosse. Tanto é que existem diversos jogos na mídia daquelas épocas que exigiam Plus pra que você jogasse no modo online. Só que isso é a minoria deles, porque eu sempre fui um jogador muito mais focado no single player do que no multiplayer. O que eu falei pra vocês é que eu não era um assinante anual da Plus com constância, principalmente porque os jogos que a Sony dava na Plus, e você se recorda muito bem, naquela época de 2014, 2015, até mais ou menos meados de 2017, 2018, eram um lixo. Então pra que eu ia assinar o serviço se a maioria dos jogos que eu jogava eram todos single player? Pra mim não ia ter benefício nenhum. Save na nuvem também não precisava, porque o PlayStation 4 fazia backup do save do PlayStation no pendrive. Pra fazer party também não precisava de Plus. Pra mim compensava muito mais fazer uma assinatura trimestral ou uma assinatura mensal pra um jogo ali específico que eu quisesse jogar por algum tempo. Mas isso foi naquela época, e eu passei a ser um assinante anual da Plus já há muito tempo. Inclusive, na maioria das vezes em que eu assinei a Plus anual, foi na minha conta brasileira. Ah, cara, é o seguinte, você não pode zoar o cachista, porque você não zerou o jogo, e eles zeraram, e não pode zoar eles que eles não zeraram Starfield, você não jogou o Days Gone, hipócrita. E você zoou a nota. Mano, olha a argumentação do cara. Mas é óbvio que eu zerei o Days Gone. Primeiramente porque eu queria saber como era o jogo. E segundo, porque eu tinha uma obrigação moral de fazer isso, já que eu fiquei hypando o game antes do lançamento dele também. Aliás, o fato dele ter tido uma nota mais baixa não me impediu de também criticar a nota dele. Coisa que eu não vi você fazendo. Só que antes de opinar, o mínimo que eu fiz foi zerar ele. Aliás, eu não sei se você se lembra, mas as principais críticas do Days Gone não era com relação a gameplay ou a história. As principais críticas era que o jogo tava todo bugado, com problemas de desempenho, que caiu o FPS em vários momentos ali do mapa, então esses erros precisaram ser corrigidos. Só que quando o jogo saiu, esses erros, na sua maioria, já tinham recebido um patch, embora nem todos ainda estivessem consertados. Só que ali já era tarde demais. O jogo já tinha sido avaliado numa versão que estava quebrada e os jornalistas deram a avaliação que era possível naquele momento. Então você me desculpa, cara, mas esse é um argumento ridículo. Eu não sei nem por que eu tô perdendo meu tempo respondendo isso. Você fica falando lá da conta do fã e você vendia a mesma coisa no seu canal. Você lembra? Tem um print aqui até hoje. Olha, cara, foi como eu falei lá no começo do vídeo, eu busco ser muito justo nas coisas que eu vou abordar. Então, antes de refutar esse ponto aqui, eu vou te dar um pouco de crédito, porque eu vi que lá no final da sua live, pelo menos você admitiu que você estava equivocado e corrigiu a sua acusação. Mas, pelo menos o nosso amigo, quando eu falei da Spartan Access, eu fiquei com um pouco de peso na consciência, porque ele se corrigiu e ele saiu fora. Ele parou de vender, então eu tenho que ser homem e assumir isso aqui. Ele parou de vender Spartan Access. Mas pra não ter meias palavras daqui e dali, vamos encerrar esse assunto de uma maneira definitiva. A gente mora no mesmo país, querendo ou não, todos nós aqui, 99% da população, nós somos todos uns quebrados. Essa que é a verdade. Comparado com qualquer outro país, a gente aqui, a maioria é tudo uns quebrados. Então, eu não julgo, nem você, tá? Quem já usou pirataria, ou às vezes quem até ainda usa nos dias de hoje, eu não vou dizer que é certo ou coisa do tipo, mas eu não julgo, cara. Então, o ponto que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, tá? Até pra que você também nunca mais caia
né, no risco de se contradizer nesse ponto, eu já vou te fazer esse favor agora. Porque na mesma época em que você falou que eu tinha parceria com loja de conta, novamente repito, tá? Te parabenizo por você ter reconhecido ali no final da live o que você falou, mas fatos são fatos. Você tava pirateando o jogo de PC, de Nintendo e de PlayStation 3 ao invés de comprar na PSN. Tem print teu aí na internet baixando o jogo de Play 3 pelo navegador. Independente se aquele jogo específico não tinha na PSN pra comprar, certamente haviam outros que você baixou e que você poderia ter comprado. Então você pirateou o negócio também, certo? E isso sem contar que o senhor também já fez esquema de conta compartilhada assim entre amigos e ao contrário do que você erroneamente ensinou pra galera... Ô galera, só pra lembrar que antes que alguém quer ter tudo que eu falei no começo, o errado na PSN é você vender contas, tá? Agora, se você tem um amigo seu ou um irmão e você bota sua conta no console dele e você joga em 2 aparelhos, isso é legalizado. Então você pode usar um secundário em um console e um primário no outro, tá? Então assim, se você usa com um irmão, você não tá praticando erro nenhum, ou com um parente seu. E eu tá com um amigo, se você compartilha sua conta com ele e ele a dele com você, vocês, tipo assim, um empresta um jogo pro outro, isso aí não está fora das regras da PSN. A resposta é não. Compartilhar a conta do seu amigo da PSN é proibido. Isso está nos termos de uso da PSN que você tá vendo aqui na tela agora. Inclusive, nas cláusulas aqui mencionadas, ela está na mesma seção em que você tem a cláusula falando que é proibido você revender uma conta da PSN ou você alugar. Portanto, aos olhos da empresa, o peso do erro é o mesmo. Então, de novo, esse é um ponto que eu não tô necessariamente te dando uma lapada, mas eu tô te dando um toque pra você não cometer esse erro outra vez, tá? E só pra esclarecer, eu não critiquei os canais de Xbox por estarem fazendo parcerias com lojas de conta compartilhada. Eu critiquei os canais de Xbox por terem me criticado e terem tentado me massacrar anos atrás quando eu tinha esse tipo de parceria, fazendo juízo de valor, querendo dar uma dos moralistas e tudo mais. No entanto, na primeira oportunidade que aconteceu, diversos canais de Xbox abriram mão de todo esse moralismo, de toda essa justiça que eles tinham na época, pra colocar um dinheirinho no bolso, fazendo parceria com loja que descaradamente fazia venda de conta compartilhada. Essa foi a minha crítica, a hipocrisia que eles tiveram com o caso, mas quando foi com eles, não, agora tá tudo bem, não tem problema. Porque eu comecei a jogar PlayStation aqui, ó. E tudo isso que vocês estão vendo aqui na ID é no Play 4. Eu tinha o privilégio de jogar no Play 2 quando lançou. Chegou no Brasil pra mim jogar na casa do meu primo com ele tinha um Play 2. Entretanto, se eu passa pano, você gosta de pagar o de bonzão, agora chegou a hora de eu ter que te humilhar, né, velho? Eu já falei que você é um sonista de PS4. Cara, é como você mesmo falou uma vez, né? Acuse os outros daquilo que você é, parabéns. A principal razão pela qual você se lasca é porque você usa mais a boca do que você usa o cérebro. Cara, essa sua necessidade de ficar se provando pros outros, de querer ficar se comparando o tempo inteiro em tantos assuntos, é um negócio meio complicado, cara. Mas já que você quer falar de ID, quer mostrar que é o sonistão, vamos ver aqui a realidade dos fatos. Repito, não sou eu que tô inventando isso, é o que a sua ID diz. Você tem conquista de troféu de PlayStation 4 antes de ter conquista de troféu de PlayStation 3 na sua ID, que foi em dezembro de 2013. Ou seja, a sua ID diz que você é um sonista de PlayStation 4. A sua ID diz que você começou no PlayStation 4. Não adianta querer jogar isso pra cima de mim. E também não adianta fazer flame de juro por Deus. Você diz que seu tio trouxe do Japão, que isso e aquilo. Então cadê? Mostra aí as datas, mostra a nota fiscal ou o recibo, mostra qualquer coisa que comprove o que você tá dizendo. Eu tenho a nota fiscal ou o recibo do meu PlayStation 3 de 2010. Eu tenho como provar que eu tive Metal Gear 4 antes de você, por mais que você diga que você jogou no lançamento. Cadê as provas? Infelizmente, isso é flame de juro por Deus e você não tem como refutar isso. Aliás, você disse que eu falei que eu jogava no 360 lá na época de 2006 ou 2008. E sim, cara, eu joguei no 360 assim como eu também joguei em PlayStation 3. A diferença é que esses videogames não estavam na minha casa porque eu não os tinha. Então eu jogava quando eu ia na casa de amigos. Mas eu posso comprovar que eu tinha o meu PlayStation 2, eu posso comprovar os jogos que eu joguei no meu PlayStation 2, eu também tenho o meu PlayStation 1, e embora eu não tenha mais uma biblioteca muito grande dos jogos que eu tinha de PlayStation 1, eu ainda tenho alguns, e também posso provar a autenticidade do que eu falo. Mas e você? Será que consegue? E mesmo que você tente se esquivar falando que não tinha conta na época, meu amigo, você aos 43 minutos dessa live ridícula que você fez, você diz que jogou o Killzone 2 no lançamento. E sabe o que é engraçado? Que o Zone 2 já tinha troféus. Aliás, eu não sei se você sabe, tá? Mas mesmo que fosse verdade o que você diz, que você não tinha conta na PSN, quando você ganha troféus somente no usuário do PlayStation 3, mas depois, ainda que seja bem depois, você cria uma conta, logue ali com a conta naquele usuário, os troféus daquele usuário vão justamente para a conta que você criou. E não tem nenhum registro do Killzone 2 que você alegou jogar no lançamento na sua ID. Aliás, você foi jogar o Killzone 2 muitos e muitos anos depois do que você falou, diga-se de passagem. Então, meu amigo, menos flame de juro por Deus e mais coerência. A ideia do maluco que falou que eu não sou sonista, ele botou sonista com aspas ainda, meu irmão.
Você põe no seu lugar, velho. Porque você jogou Play 3 em 2011. Você jogou 2 jogos em 2011, seu mendigo. Aí veio aqui e jogou mais 2 em 2012. 2013 jogou 4 jogos, 5 jogos, bateu o recorde em 2013. Porque de zoeira você não manja, você é um mongoloide. Tudo uma alegria. Cala a boca, meu aluno! Você está me secando, cala a boca! Ah não, velho, mas não é possível, cara. Eu não acredito nisso, mano. Para tudo aí! Irmão, se aposenta. Chega, não dá mais pra você. Cara, 5 anos com um canal de Flame. E você ainda não sabe olhar uma ID, velho. Não me surpreende que até o expose que você fez a menina, você só fez porque o material tava mastigado ali. Porque se não fosse aquilo, era capaz de você passar vergonha. Bicho, como é que você comete um erro básico desses? Os jogos que você pegou da minha ID pra tentar me colocar no mesmo nível que você, porque eu não sei se você percebeu, né? O seu argumento aí não foi refutar o que eu falei de você ali em cima dos seus troféus. O seu argumento é tentar me reduzir ao seu nível. Só que você fez errado. Você usou o filtro do Exophase que diz jogado por último. E não quando o jogo foi registrado na ID. No teu próprio Exposed você passou uma vergonha colossal. E olha, cara, ainda bem que você não me deixou entrar na sua live. Porque se eu tivesse entrado ali, você ia ter que fechar o canal. Porém, antes de eu te mostrar como é que se faz de verdade, vamos fazer algumas observações em cima do que você falou. Cara, primeiramente, em nenhum momento você me viu falar que eu fui um super jogador na época do PlayStation 3. E pra mim era impossível, porque na época eu não tinha tempo e nem grana, porque eu tinha acabado de terminar o colegial em 2009. Isso mesmo, tá? Isso aí que se houver colegial. Eu não fiz supletivo, não. E também tinha acabado de começar minha faculdade lá em 2010, que eu não abandonei, tá? Eu terminei o meu curso. Porém, mesmo acordando por volta das 5 horas da manhã e voltando por volta das 11 horas pra casa, e 11 horas é da noite, tá? Eu ainda tinha conseguido jogar a tal ponto que quando você foi ter o seu primeiro registro de troféu de PlayStation 3 na ID, eu já tinha jogado pelo menos mais de 30 jogos do PlayStation 3 no console. Isso, obviamente, contando com aqueles que na época não tinham troféu que registrava, como Metal Gear 4, o Spider 3, o Web of Shadows, Heavenly Sword, o primeiro Resistance e assim por diante. E sabe o que é mais curioso, né? Você que fala que tinha prateleiras e prateleiras dos jogos do PlayStation 3, mas mesmo só com o que eu tinha conseguido fazer até aquela época, o número de jogos de PlayStation 3 que eu joguei só até aquele momento ainda é mais da metade de tudo que você já jogou no console até os dias de hoje. Esse mongoloide pegou lá porque eu zoei ele. Ele botou um quadro da Eloy com ele no vulgo Virgão. A Eloy com ele do lado dela, idiota. Aí descobriu que a Eloy aqui tirou o quadro. Eu zoei isso. Ah, tá. Você tá falando desse quadro aqui que ainda tá normalmente em todos os meus vídeos? Aliás, eu vi que recentemente você tá meio que tentando dar a entender que eu deixei de gostar do Horizon, né? Por causa daquela DLC meio lacradora que lançaram aí do Forbidden West. O que é novamente mais uma tentativa de projeção na sua parte, né? Porque eu continuo fã da franquia, né? Joguei a DLC, fiz tudo o que tinha pra fazer. Não fui eu quem zerou o Forbidden West forçado, por obrigação depois de ter sido esculachado pelos próprios inscritos, não, tá? Então olha só como que o teu apelido é perfeito. A tua mira é a lá de um mirolha. Você tentou me acertar e acertou seus próprios inscritos e assim mesmo. Alvo localizado, míssil ativado, disparar fogo! E errou! Veio aí! Destruiu 2 hospitais, um convento e um jardim de infância! E você cala sua boca, não te zoar pesado aqui, tá? Você fica na sua. Seu otário, eu tô te falando, você fica na sua. Você é um bosta, velho. Um merda. Calma! Você tá bravo? Eu já falei pra você, velho, não adianta. Você pode tentar fazer o que você quiser. Você não vai conseguir ganhar uma aqui. O seu problema, cara, é que o teu flamezinho, ele consiste apenas em ataque pessoal. Quando você tretou lá com o Matheus e com o Thiago em 2020, você tentou usar a boa moral pra se colocar em cima deles, não foi? Pode me zoar, pode fazer o que quiser, cara. Não me importa com isso, não. Faz expose, ficou com platina, beleza. Mas entenda, a partir do momento que entra numa coisa pessoal, aí vai ter coisa pessoal. Entendeu? Aí vai ter uma coisa pessoal que eu não vou levar lá pro YouTube. Eu tenho lives aqui gravadas de cara me ofendendo do tanto, velho, que se eu pegar aquilo e levar pra um advogado e pra justiça e falar assim, olha, isso aqui é calúnia, difamação, ofender, humilhar, é disso que eu me afastei, cara. Era isso que eu fazia. Eu fazia live assim, humilhando pessoas de forma pessoal. Acho que você tá bastante cuidado com as intenções do Matheus, do Thiago nem tanto, mas do Matheus, cara. As coisas que ele faz realmente, ali sim é por causa de dinheiro, tá? Pra me derrubar, pra me destruir, porque assim, eu falo de PlayStation, ele fala de pessoas. Agora em 2023 também, exatamente a mesma coisa. Você falou lá no começo do ano que tava mudado e que você preferia
deletar o canal ao invés de fazer baixarias. Então fica a minha pergunta, e aí, qual que é o seu posicionamento de verdade? Você vai ser falso nisso aí também? Ou qual é que é? O que foi que eu disse lá no começo? Eu disse que você é um cara que você tem talento. E você sabe que você tem talento. Eu admirava as coisas que você fazia, aquelas tirinhas que você tinha lá na sua página do Facebook. Isso é inegável. Ninguém pode tirar isso de você. É perfeitamente possível de você fazer isso, contanto que você aprenda a controlar o seu emocional. E eu tô fazendo isso desde que eu comecei o canal. Não tem um único vídeo meu atacando ou xingando alguém gratuitamente como você faz. E eu duvido que não teve uma vez até agora que você não deitou a sua cabeça no travesseiro e pensou, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Independente do quão queimado você já esteja, quer seja por sua própria culpa, quer seja por outras pessoas, a mudança só acontece a partir de você. Enquanto você ficar criando desculpa pra não fazer o que você tem que fazer, é isso aqui que vai acontecer. Cara, você conseguiu arranjar treta comigo, velho. E olha que diferente do Matheus, que eu não tô dizendo que ele estava errado ou não, porque ele tava no direito dele de te responder prontamente, e eu ainda demorei mais de 1 ano antes de fazer esse vídeo que eu tô fazendo hoje. Então, cara, começa a pensar seriamente no que você tá fazendo. Tome muito cuidado com seus próximos passos. Pense muito bem no que eu acabei de te falar, porque essa pode ser a última oportunidade que você tá tendo antes de outros problemas muito sérios aparecerem. E eu não tô nem falando pela minha parte. Esse maluco, ele tem inveja. Vou explicar pra vocês. Esse maluco, ele tem inveja porque até hoje eu tenho lives que ganha dinheiro. Ele sabe disso, toda live dá muito dinheiro. Eu não te perguntei. Ninguém te perguntou. Colapsei. Entenda uma coisa, cara. Eu não sou seu chefe pra você ficar desabafando os fracassos ou comemorando o sucesso, cara. Eu sou feliz com o meu canal. Ele é bastante rentável a ponto de eu não ter que ficar fazendo um monte de live, não. E se isso te incomoda, infelizmente, eu não posso fazer nada, cara. Problema seu. Eu vou te explicar, porque o meu primeiro troféu do Vita, quando eu comprei o Vita, você precisava logar diretamente com uma conta. Foi quando eu comecei a criar conta. Na sua própria live você se contradiz. Você tem noção da sorte que você teve de eu não ter entrado na sua live? Você não tinha falado que a sua conta americana tinha sido criada antes da sua conta brasileira? E agora você tá dizendo que você criou a sua conta americana no PS Vita? Meu amigo, esse console foi lançado em dezembro de 2011. Nessa época já tinha a PSN brasileira. E agora não adianta controlar dano não, viu? Caso você queira dizer que era outra conta ou coisa do tipo, porque você já falou em um post que essas duas contas aí são as suas contas. Aliás, em post não. Você falou isso em vídeo, que essas foram as suas únicas duas contas na PSN. Todo live eu mostro minhas duas contas. Minha conta BR, que tem minha Plus, e minha conta americana, que é onde eu jogo. Que é a minha primeira conta que eu tive no PlayStation 3, quando não tinha PlayStation Store no Brasil. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Você se deu um exposed dentro da sua própria live. Eu não preciso falar mais nada. O máximo que eu faço com você é pegar os clipes daqueles paródias ridículas, do Phil Spencer, o Gotti foi pro Kratos, e jogar no grupo pra galera chacotear. Porque é ridículo aquilo ali, velho. É ridículo. Ah, tá. Você tá falando dessas paródias aqui que você ia lá ficar pagando pau quando eu lançava? Ah, entendi. Mas poxa vida, hein? Olha só como que o mundo dá voltas, né, cara? Mas ó, só que entre a gente, tá? Fica tranquilo, cara. Eu vou deixar isso aqui só entre nós. Só que assim, não deixa o pessoal aí dos seus grupinhos ver não, tá? Porque se eles descobrirem isso aí, ih, rapaz, pode comprometer ainda mais a sua moral por aí, viu? Já pensou que absurdo, cara? Daqui a pouco vão começar a chamar você de mau caráter, aproveitador, oportunista, parasita, sanguessuga, puxa-saco, encosto, ou sei lá, né? Até coisas mais graves aí, como, não sei, falso. Então pra direita, começa a vingar. E pra finalizar, eu quero deixar até uma observação a respeito desse assunto, tá? Em 2018, nosso amigo John Mirolha, ele veio até a live do debate que a gente tinha feito, não foi? Onde a gente ficou esperando os caras lá do Xbox e eles não compareceram. Eu não preciso nem dizer que o nosso amigo ficou tirando sarro depois, certo? Que os caras arregaram também e tudo mais. Isso todos nós fizemos, tá? Se você perguntar pra qualquer um de nós que estávamos naquela live, todos vão falar exatamente a mesma coisa. Então não adianta querer se esquivar agora que a galera tá falando que você arregou também não, tá? Porque eu entrei na sua live, dentro da sua própria casa e te desafiei ali ao vivo. E a sua reação, você vai me desculpar, mas foi covarde. Além de você ter ficado meio lerdo ali no raciocínio na hora que você me viu, você me bloqueou depois porque você sabia que eu ia refutar você. O que foi uma coisa que eu achei engraçado, né? Porque durante a live toda você falou que eu não tava falando com o menino, né? Que você era um homem de verdade. E a sua primeira atitude quando me viu foi ter uma atitude justamente de moleque. Bom, e o resultado eu acho que vocês viram. Nosso amigo arregou ao vivo, na frente do próprio público e bloqueando o meu canal secundário. Porque, meus amigos, quando eu cheguei na live eu descobri que ele já tinha bloqueado o meu canal da PlayStation Mil Grau. Provavelmente já pra prevenir caso eu resolvesse aparecer lá no chat, já que ele sabe que é assim que eu faço. Eu não fujo de debate, eu apareço e o que tiver pra falar, eu falo. Não tenho medo de cara feia. O que foi exatamente o que eu fiz com aquele canal que ele chama o dono lá de linguiceiro em 2020, quando o cara tentou dar um exposed na minha ideia. Só que a diferença, cara, é que por incrível que pareça, por mais que o outro cara ali seja um dos que ele mais critica, o outro cara pelo menos teve a honra de assumir que ele tinha errado.
O outro cara fez um post depois pedindo desculpas, porque ele realmente tinha errado mesmo no conteúdo que ele tava fazendo. Já o nosso amigo aqui, bom, eu até poderia dizer que ele pediu desculpas, né? Porque no final da live dele, pelo que eu vi aqui depois, parecia realmente ele fez ali uma proposta de paz, que eu só fui ficar sabendo no dia seguinte. E aí eu fui surpreendido com essa postagem que vocês estão vendo aqui. Ele disse depois que na verdade era um bait. Não sei, né? E eu espero do fundo do coração que eu não tenha que fazer um segundo vídeo. Porque nesse primeiro vídeo eu ainda peguei leve, confesso que eu tô sim um pouco carregado de muitas coisas negativas que eu tive que aguentar do Sr. Mirolha aí durante todo esse tempo, mas eu ainda estou disposto a ficar em paz. Óbvio que eu não faria isso sem poder esclarecer o meu lado. Então, caso o senhor queira responder a esse vídeo, caso o senhor queira esclarecer alguma coisa que você acha que foi um equívoco da minha parte, fique ciente de que você tem total liberdade para fazer isso. Entretanto, saiba que, dependendo de qual for a sua atitude em seguida, ainda mais o tipo de coisa que você tentar envolver, caso você queira ser fraquinho de novo e tentar me atacar pessoalmente, a chapa vai esquentar muito mais. Isso aqui não é pra ameaçar não, isso aqui eu tô dizendo pra você na seguinte tonalidade: defenda-se, corrija o que você acha que eu posso ter errado, algumas coisas aqui realmente eu dei umas alfinetadas porque você está me alfinetando já há muito tempo, mas eu estou disposto a parar por aqui. Agora, se isso vai continuar ou não, eu faço das suas as minhas palavras. Vamos ver se a pomba vai morrer aí na sua área ou se a gente vai continuar essa brincadeira aqui, belezinha? Em todo caso, apenas saiba, a sua pasta é muito maior do que a pasta do Tiff nos exposeds que eu dei nele em 2019. E eu espero que você tenha noção que não existe zoeira com imagem ou foto nenhuma que vai fazer você escapar das consequências do seu comportamento até aqui. Como eu falei pra vocês, eu não tinha intuito nenhum de fazer esse tipo de vídeo, eu achei que, pô, era uma coisa totalmente desnecessária, dava pra ter deixado isso aí quieto, mas infelizmente eu acabei tendo que tomar essa atitude. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.